falar de algumas funções especiais. Note, nós já estamos na página 23, né? Eu acredito que daria para chegar na página 100 hoje. Dá para chegar na página 100. Depois a gente estuda, se precisar, com mais afinco algumas coisas, mas eu acho que até a página 100 vai. Para que na próxima aula ou mais tardar na outra aula a gente aprenda a derivada já. É uma derivada para valer, né? Não essas derivadinhas que a gente aprende para passar em vestibular. Porque tu precisa saber para valer derivada. Derivada é uma coisa que do primeiro dia que tu aprende até o último dia da tua graduação tu vai usar. É incrível, assim. Sabe? Muito importante. É a coisa mais importante aí da matemática, me estranha não ter na escola. Aí no Brasil, né? Aqui o pessoal vê. Na escola. Aí fora também. Funções especiais, então. Função constante. Função constante, o nome próprio já diz, né? Ela não altera nunca. Independente dos valores de x os valores de x estarem variando aqui, ela mantém uma reta horizontal. K igual a 2 sempre. Função identidade. Quem é essa? F de x igual a y. Então, veja, esse sinal de igual aqui não está de brincadeira, né? Ele está te dizendo que o que está do lado esquerdo é a mesma coisa que o que está do direito. Então, o valor de x vai ser o valor do y sempre, o que vai causar uma reta diagonal perfeitinha, bissetriz. A gente chama de bissetriz porque ela corta o ângulo no meio. Quando x é 1, y é 1, quando x é 2, y é 2, e assim vai. Função afim. Isso aí tu deve ter visto bastante, né? Tu disse que pegou aquele livro para estudar. Talvez tu não viu com esse nome, né? Mas tu viu nesse esqueminha aqui, né, meu amigo? F de x igual a x mais b, né? Isso é o bicho que mais aparece. Mais longe, assim. Ó. Sabe o capeta? O capeta tem uns trocentos nomes, né? Capeta, gramunhão, sete pele, todas essas porra aí. Quanto mais nome uma coisa tem, pode ter certeza que é porque ela aparece muito, né? Ou o pessoal dá muita bola, né? Tem gente que dá muito nome pra biluga. Eu não dou muito nome pra ela não, né? Então, mas esse bicho tem nome, cara. Equação da reta, equação de primeiro grau, polinômio de primeira ordem, função afim. Tem muito nome. Ok? Por quê? Porque aparece demais na matemática. Tá ligado? Então, por que ela aparece demais? Porque ela descreve um crescimento homogêneo, né? Não é só porque ela faz uma retinha, é porque ela descreve um crescimento homogêneo. Ou um decrescimento, né? Como é o caso aqui da figura. Ou seja, vamos olhar esse exemplo aqui, né? Menos 3x mais 4. Primeiro, por que ela é decrescente? Sabe me dizer? O y negativo. Exato. Muito bem. E tu me diria que ela está cortando aqui o eixo y em qual valor? No 4. No 4, exatamente. Se Isso está for zero. explícito. Isso está explícito na equação, né? O coeficiente linear b é o valor onde a reta cruza o eixo y. Isso. E tem uma coisa muito interessante, né? Que é o menos 3 ali na frente, além de ele decrescer, né, a reta, ele te dá um decrescimento constante, né? Então significa que cada um que varia o x é menos 3 que varia o y, né? Então, por exemplo, poderia ser a equação sei lá, de um lanche. Tu chega com R$ 4 lá e cada lanche que tu compra, tu perde 3, porque o lanche custa 3. Então o Y vai ser o quanto de grana tu tem no banco, entendeu? E X é a quantidade de lanches que tu comprou, por exemplo. Beleza. Função módulo. Bem, ela perceba, né, quando a gente vai estudar módulo, né, às vezes a gente tem um problema. O pessoal não fala muito sobre isso na escola, né? Porque os professores, quando passam módulo na escola, eles não gostam muito, eles querem que o aluno só veja e pá, tá bom, já sei que módulo é deixar as coisas positivas. Não é bem assim, né? O módulo não simplesmente deixa as coisas positivas, ele altera o comportamento da função, né? Porque perceba, essa aqui é a função módulo de x. A gente acabou de ver a reta x, né? Ela vem para baixo, certo? Aqui, ó, na parte negativa. Como o módulo, entre aspas, deixa tudo positivo, ficou positivo aqui aquela parte que era negativa, que estava para baixo do eixo x, certo? Que estava na parte negativa do y. Mas, apesar de ter ficado positiva, ela não só ficou positiva, como ela alterou o comportamento. Era uma reta, né? Decrescente. Desculpa. Era uma reta crescente aqui na parte negativa, ficou uma reta decrescente na parte positiva, né? E ela até é semelhante a um reflexo, né? Parece aqueles estudos de reflexão lá da física, que a gente vai ter que ver eventualmente, né?
Beleza. Então tá, velho. Fica atento a isso, hein? Nessa apostila tem bastante exemplos de funções módulo muito interessantes. Agora a função quadrática, tal da conta que a gente resolve pela Bhaskara. Beleza. Tá aí, né? Tu me diria que essa equação aqui tem quantas raízes? Uma? Boa. É o único valor onde ela cruza o eixo x, né? E qual é o valor onde ela cruza o eixo y? Não havia. Oi? Não, eu não. Deixa eu Tu ver. não entendeu? Desculpa. O valor onde ela cruza o eixo y. No 4. No 4? Pode crer, no 4. Pô, meu microfone é uma bosta, velho. Se tu visse aqui, eu nunca abro a minha câmera também por isso. O microfone tá quase dentro da minha boca, assim, sabe? É bizarro. Ele é um lixo. Se eu coloco um pouco, eu vou colocar agora 1 centímetro, uns 3 centímetros pra não ser mentiroso do lado. Ó. Já ficou uma merda o áudio, né? Tu não tá Fica nem vendo abaixo. aqui. É horrível, velho. Nunca compre esses microfones chinês aí, velho. Tá, ó, agora se liga, né? A função quadrática, por que que ela é especial, né? Primeiro, porque ela se difere da reta. Então, ela trata de situações diferentes da reta. Ela pode tratar, por exemplo, de situações que envolvem tamanhos de área, né? Porque é uma coisa bidimensional. Então, como é que essa equação é quadrática, ela consegue tratar de coisas bidimensionais, né? Uma reta não. Uma reta dá crescimentos homogêneos. Se tu cresce homogeneamente o lado de um retângulo, a área não cresce homogeneamente. Ela vai crescendo quadraticamente. Então, tu não consegue descrever com uma reta. Outra coisa, a reta ela vai do menos infinito para o mais infinito, né? Olha só acontecendo isso aqui. Sim. Uma parábola não, ela tem o que seria um ponto de mínimo nesse caso, poderia ser um ponto de máximo, que faz o comportamento dela voltar de onde ela veio, né? No caso, ela estava vindo do mais infinito, vai voltar para o mais infinito. Então, a reta ela não tem um ponto de mínimo, né? Óbvio. Uma parábola tem. Então, por exemplo, ela pode servir para lidar com funções administrativas, né? De custo, de lucro. Então, ela é bem usada para isso. E é isso, velho. Ela também é usada, por exemplo, na física, né? A posição, né? Como a gente vai ter que estudar física, é bom tu lembrar disso. A posição é o sorvetão, né? Aquela equação do sorvetão lá contém aceleração, né? Por quê? Porque, bem, a velocidade é a taxa de variação da posição no tempo e a aceleração é a taxa de variação da velocidade no tempo. Então, se tu está variando a velocidade no tempo, a posição vai variar ainda mais, de uma forma não linear. Por isso que tu tens que usar uma equação quadrática para lidar. E por aí vai, né? Função polinomial. Eu estou passando rápido essas coisas porque eu só quero que tu compreenda alguns detalhes que a gente às vezes não vê na escola. Conta mesmo, a gente já vai ver logo logo. Tu vai sentir saudade dessa parte da aula aqui. A função, a função polinomial, meu velho, ela, né, a quadrática e a afim também são polinomiais, mas vamos dizer assim, a quadrática e a afim são muito mais usadas que qualquer outra, né? Então por isso que a gente deixa só polinomial só para um caso aqui. E o que eu queria te falar da polinomial é o seguinte, né? Por exemplo, esse aqui é um polinômio de quinto grau. A gente pode esperar até 5 raízes dessa equação. 5, né? Porque ela tem 5 graus. A quadrática aqui a gente pode esperar 2, porque ela tem 2 graus. A reta tem uma raiz também, ela tem um valor onde ela cruza o eixo x, ó. Isso aqui é uma raiz. Deve ser, bem, qual que é a raiz aqui? É 4 terços. Então, tem raiz também. Beleza. Outra coisa interessante é que esse polinômio ele tem o grau maior ímpar, né? 5 é um número ímpar. Porque a gente nunca aprende isso na escola, mas por que isso é importante? Porque o fato dele ter o grau ímpar causa isso aqui, olha Já. só. Ela vem do menos infinito e vai para o mais infinito. Já percebeu isso? Já. Pois é. Quando o grau é positivo, independente da raiz sendo positiva ou negativa, vai tender ao infinito positivo. Não é bem isso que eu quero dizer, mas sim, o valor na frente, né? Ser positivo faz ele ir para o infinito positivo, mas a questão não é essa. A questão é que ele vem do negativo e vai para o positivo, né? Diferente da parábola que vem do positivo e vai para o positivo. Né? Se isso aqui fosse uma equação de quarto grau, seria igual a parábola. Ela Sim. viria do positivo e iria para o positivo. Ela teria, né, aquele mínimo global ali. Então, resumindo, polinômios com grau ímpar, tu tens que vem do menos infinito e vai para o mais infinito, ou o contrário. Se o grau for par, vai para um deles só. Ou para o mais infinito ou para o menos infinito. E é isso aí, função racional aqui para finalizar, né? Causa essas hipérboles bizarras aqui, né? Que na prática a gente vai estudar muito quando for estudar limite, né? Porque a gente tem um problema claramente acontecendo aqui no número -1, né?
Nós temos uma baita de uma descontinuidade aqui, né? Hum. E por que isso é um problemão? Porque às vezes a gente quer continuidade na nossa função, né? Normalmente a gente precisa de continuidade na função. Ter uma descontinuidade assim causa um comportamento meio estranho, né? E a gente tem que saber estudar com o limite, né? A gente percebe que a esquerda do -1 ela tem um comportamento, a direita tem outro. Essa mudança de comportamento à esquerda e à direita é muito relevante, tá? Beleza. Vai falar aqui de função par e ímpar, né? Bem intuitivo que rola na função par, se tu joga o valor negativo do x, tu tem a mesma resposta do positivo. E na função ímpar, se tu jogar o valor negativo do x, tu tem a mesma resposta que menos o positivo. Tem uns exemplinhos aí. Veja, então tem umas coisas bem ensino médio aqui, né? É isso que eu quero dizer. Só que, vamos dizer assim, às vezes teoricamente é importante, né? Mas o que eu quero mesmo, cara, para terminar a aula com chave de ouro aqui, talvez a gente possa voltar para isso num outro momento, é falar de limite. Beleza? Vamos falar um pouquinho de limite. Só para tu ver a pressão, para tu sentir a pressão. Página 52 aí para tu dar uma lidinha depois. O negócio é o seguinte, meu velho, ó, vamos examinar o comportamento dessa funçãozinha aqui, normal, quadrática, uma parábola tranquila, quando o x se aproxima de 2. Veja que eu não estou querendo saber qual é o valor da função no 2, mas sim quando ela se aproxima, tudo bem? Feita essa distinção, tranquilo? Sim. Beleza. Para saber como é o comportamento quando se aproxima do 2, nós temos que colocar nessa função números cada vez mais próximos do 2. Então, por exemplo, né, temos aqui uma tabela onde ele foi jogando números bem próximos do 2. Então, 1.99 deu isso. 1.995, ainda mais próximo, deu isso aqui. Ainda mais próximo do 2 ainda. Então a gente vai percebendo que a resposta vai se aproximando do 3, né? Pelo menos pela esquerda. Sim. Quanto mais próximo do 2, mais próximo do 3 a resposta. E pela direita a mesma coisa, ó. Começo aqui, 3,1. Cheguei mais perto do 3. Mais perto ainda do 3. Então a gente vê que existe uma tendência dessa função ir para 3 quando o x dela vai para 2, né? Show. Então, isso pode nos definir o seguinte, que o limite dessa função quando o x tende a 2 é 3. Ok? Tu já tinha estudado isso em algum momento aí da tua vida? Só na parte default. Ah, sim, sim, sim. Em E faz tempo que tu 14. viu isso? Foi, né? Foi em 2014, né? Ah, tá, beleza. 18 anos. Faz um tempinho aí. Pô, 8 anos, né, velho? Que merda. Às vezes eu penso que o 7-1 foi esses dias e, porra, já faz 8 anos. Quantos anos tu tem? Tô com 28. Ah, pode crer, tu não é tão mais novo que eu. Eu tô com 31. Olha aí. Pode crescer. Você já tinha saído do médio, né? Em 2014. É, claro, para fazer o F1. Né? Eu trabalhava, depois eu resolvi fazer prova para começar a fazer concurso público militar. Pode crer, Aí eu, velho. passei, aí eu entrei um pouquinho mais velho do que o normal. Entendi. Pô, eu ia falar até que lá no ITA, lá no ITA tem mais sotaque de carioca e de cearense do que de paulista. É incrível, velho. O pessoal gosta aí de fazer para entrar lá, entrar, né, nessas coisas aí, pública militar e tal. O pessoal do Rio, né, quero dizer. E o do Ceará, o pessoal entra porque, porra, lá tem umas escolas muito top mesmo. Os melhores do Brasil estão lá. Daí não tem como competir com os caras. Beleza, então a gente viu que existe uma tendência aqui quando se aproxima do 3. E o x igual a 2, professor? Não importa. Tipo, para limite não importa. Definitivamente não importa qual é o valor no valor do x. Qual é o valor da função no valor do x? Não importa. O que nos interessa no limite é apenas a tendência. E a gente já vai ver por quê. De fato, se eu pegasse o 2 e jogasse aqui, né, ficaria 4 menos 2 dá 2, mais um 3. Pronto, 3, beleza. Mas vamos ver esse outro caso aqui que vai ilustrar por que não importa. Ele quer que a gente pegue essa função e verifique que o limite de x tendendo a zero dá 2. Mas agora eu vou te pedir o seguinte. Coloca 2 aqui no x para ver o que acontece. Desculpa, 2 não. Coloca 0, né? Que ele está pedindo para o x tender a 0. Coloque 0 ali no x e vê o que acontece.
Seria 0/-1. Seria zero. Não, 0/0 vai ficar. Ah, não, desculpa, verdade. Isso, Verdade. porque fica Ia ser a um, raiz de -1, tá certo. raiz de 1 menos 1 dá 0, né? Então vai ficar 0/0. E daí surge uma situação meio chata, né? Porque, digamos, você mesmo falou, né? Quando o zero está em cima dividido por algum número, dá 0, né? Se eu tenho R$ 0 e vou dividir para 10 pessoas, 0. Beleza? O problema é quando tem o zero embaixo, né? Lá na escola eles dizem pra gente nunca dividir por 0. Isso. Então pegar 5 e dividir por 0 vai dar merda, né? A calculadora dá erro. Mas se você fizer o seguinte na sua calculadora agora, pegar o 5 e dividir por 0,00001, tu vai ver que essa conta vai dar um número absurdamente gigante, certo? Sim. Então, na prática, quanto mais tu aproxima de 0, o número de baixo, maior o número fica. O que a gente conclui que quando divide por 0 dá infinito. Ok? Uhum. Então a ideia é essa. A ideia é que fica infinito. E então, por isso que a gente não divide por 0, porque na escola a gente não estuda infinito. Portanto, essa conta que a gente está vendo aqui, ela tem duas respostas. Ela tem 0, porque tem 0 em cima, e tem infinito, porque tem 0 embaixo. Por isso que a gente chama de indeterminação. É uma conta que está dando duas respostas diferentes. Sacou? Uhum. Toda indeterminação na matemática, ela esconde uma resposta verdadeira. No caso aqui, a resposta que ela está escondendo é o 2. Olha só que curioso. E daí a gente tem que fazer alguma coisa para perceber esse 2. Uma das coisas é fazer o que a gente fez aqui em cima, um quadro. Né? Vamos aproximando os valores da função de 0, não colocando o 0 exatamente ali, porque o 0 é um problema. Sim. Mas quando a gente se aproxima do 0, olha só, pela esquerda, né, Vitor? Tá indo para 2 e pela direita também está indo para 2, certo? Então, com esse simples quadro aqui, de números próximos, a gente percebe que está tendendo a 2. Apesar de eu jogar o 0 lá e não dar 2, né? Mas existe uma conta que a gente pode fazer, uma álgebra, para isso. Velho, eu Mas preciso ir no banheiro. Oi, diga, diga. é só racionalizar. É, não é bem isso, né? Multiplicar pelo conjugado. Eu quero que tu dê uma olhada nisso, é que eu preciso mesmo ir no banheiro, tá? Uhum. Daí, quando eu voltar, você me diz aí o que você entendeu dessa multiplicação aí. A gente chama de multiplicar pelo conjugado. Só um segundo, tá?
Voltei, meu velho. Desculpa aí. E aí, entendeu o que rolou nessa multiplicação? Sim, quando a gente fez a multiplicação, ficou x que multiplica o conjugado do denominador sobre x. Deu para poder fazer os cortes e logo a divisão, né? Aí ficou raiz de x mais um, tendendo a zero, deu 2. Tá. Mas me diz uma coisa. Como é que o que tinha um monte de fração aqui virou esse negócio sem fração? Desculpa, não ouvi. Pô, tem um monte de fração aqui, né? Uhum. Por que que virou um negócio sem fração? A resposta. Como é que cortou tanta coisa? Explicação, bom, como a gente multiplica pelo conjugado, isso vira um produto notável, né? Que é do produto da soma pela diferença, que é a 2 menos B2, né? Aham. Então, quando eu fiz essa situação, ficou x mais um ao quadrado menos um ao quadrado. Ah, sim, aí sim. X mais e menos um ficou. Então, acabou que no final ficou x que multiplica o conjugado, né, da raiz de x mais um sobre o x. Então eu estou multiplicando com o x e me dividindo com o x. Eu vou poder, isso daí, no caso, vai ficar um raiz quadrada de x mais um menos um. Entendi. Beleza, se tu percebeu o corte aí, tá tranquilo. Beleza, cara. Então tá bom. Então é assim que se faz, tá? Sempre vai ter alguma técnica que vai causar isso. Beleza? Vai causar essa possibilidade de tu simplesmente resolver o limite jogando valores, né? Que foi o que aconteceu aqui praticamente, né? Tu vai ter que utilizar de alguma matemática que tu já conheça, né? No caso, aqui precisa de multiplicar pelo conjugado, né? Vai ter outras situações, tu vai ter que fazer substituições, que tu vai ter que fazer fatoração, etc, né? Por aí vai. Então tá bom. Bem, vai falar um monte de coisas de limites aqui. Tudo isso a gente vai voltar na aula que vem, mas eu quero ir direto para uma situação já bem interessante, tá? Ó, note que eu estou pulando muita página. A gente não precisa se preocupar se não está entendendo 100%, é que eu quero evoluir. Né? Ó, aqui, ó, tem propriedades e limites. Isso eu realmente recomendo que tu leia assim o quanto antes, né? Coisas que a gente pode fazer com funções que são funções aplicadas com limite, né? Limite da soma é a soma dos limites. Constante pode sair para fora do limite. Multiplicação dos limites é o limite das multiplicações. E coisas elevadas, tu pode pôr o limite para dentro. Beleza. Daí ele vai falar que a gente vai calcular limites quando tiver essas situações aqui indeterminadas, né? Tipo aquele zero sobre zero que a gente conversou. Essas aqui são todas as situações indeterminadas. Ele começa com um limitezinho bem simples, que na prática é só jogar o 8 aqui, que tu vai ver que não tem problema nenhum, né? Então, enquanto você puder jogar o número na função e ela não apresentar indeterminação, é assim que você resolve o limite, tá? Tu tem que fazer conta como na que eu acabei de mostrar, apenas quando tu tens uma indeterminação. Então aqui não tem, jogou os valores, parari parará, chegou na resposta. A resposta é feia, mas não tem problema. Aqui tem um problema, né? Porque tá dando zero sobre zero. E aí? O que tu acha que deve ser feito aqui para essa indeterminação sumir? Transformar na multiplicação de dois binômios. Ô, Nossa, velho, mas tu tem certeza que tu não é formado, cara, numa faculdade tensa de matemática? Porque tu tá voando, velho. Ô, louco, de cara assim responder tão rápido. É isso mesmo. Se bem que o de cima, né? É isso aí. Tu tem que transformar o de cima em dois binômios. Faz aí. Quero ver se tu consegue fazer essa sozinho. é, x mais 3 multiplicado por x menos 2 sobre x mais 3, né? Isso. E agora que tu tens Pô, isso, o que que tu pode fazer? eu posso agora fazer a substituição normal. Não, se tu fizer ainda vai dar problema.
Não, eu vou tirar a multiplicação, né? E vai ficar x menos 2, não é? Ah, tu quer dizer que tu vai cortar em cima e embaixo, né? Isso. Aí eu vou fazer Isso, exatamente, aí sim. 3 menos 2 igual a menos 5. Pô, voando, velho. É isso aí, voando, voando. É isso mesmo, ó. Ele fatora, corta, já era. Menos 5. Tá bom. E essa aqui? Te lembra alguma coisa? Como é que faz? Posso multiplicar pelo conjugado? É isso aí, velho. Multiplicar pelo conjugado. Daí tu, né, tu não precisa exatamente multiplicar pelo conjugado. Tu tens que lembrar do binômio da diferença, né? Do a Isso. mais b vezes a menos b igual a quadrado menos b quadrado. Tu identificas esse mano aqui como a e esse como b, né? Ao Sim? quadrado eles saem da raiz, subtrai o 2 com menos 2, vai sobrar só x em cima, concorda comigo? Isso. Sobre. Essa parada toda com o sinal positivo aqui no meio vezes o x de baixo, né? Sim. Corta-se o x, desaparece a indeterminação. Perceba que desaparecer a indeterminação passa por cortar coisas, né? Exato. Foi assim em todas as contas que a gente viu até agora. Tem que cortar. Como um aluno meu falou esses dias, tem que desaparecer com o x de baixo. Normalmente é isso que resolve o problema. Então, cortando ali, a gente desapareceu com ele. Essa aqui, se tu sair com a resposta, eu mando os caras lá da tua faculdade lá te passar, velho. A3 menos B3 não é A ao quadrado, mais A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado multiplicado por A menos B? Aham. Essa aqui vai ser fácil. Hum, É mais fácil fazer isso aqui. X igual a Y, 3/6. Y cubo
Zero, zero, menos um. Menos um. Ô, velho, daí tu tenta terminar essa conta, mas eu vou te dar uma dica. Substituição, é só que eu posso dizer, cara, você Substituir o tá X por Y na sexta. Já estou fazendo aqui na segunda parte. show de bola. É que eu Tô, tenho tô outra aqui aula agora, estou agora. fazendo um vídeo aqui, o Biorfim. Aham. Pode ser pro Abril Rufini mesmo. É isso aí, velho. Pô, depois me manda aí as contas que tu fez, então, pra eu avaliar, beleza? Tá Show de bom. bola, pô, tu tá voando, cara. Bom demais, com certeza vai chegar forte na prova, hein? Já estamos lá na parte.